Olá, boa tarde, sejam bem-vindos à Rádio JC Guaçucê. Estamos chegando para deixar sua tarde mais alegre e mais cheia de luz através do ensinamento da Palavra de Deus. Está começando, meu querido ouvinte, mais um programa Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. Hoje, 10 de junho de 2023, em Guaçucê, 14 horas. E desde já, muito obrigada pela sua companhia e participação. Hoje nós temos como tema Sagrada Tradição, um dos pilares da fé na Igreja Católica. Invoquemos então, meu querido ouvinte, a Santíssima Trindade para permanecer conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Fique conosco porque está chegando José Rodrigues para dar continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema a Sagrada Tradição, um dos pilares da fé da Igreja Católica. Como base para o programa de hoje, temos textos retirados do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino. Então, meus amados irmãos, nós sabemos que a nossa fé se baseia, está assentada sobre o tripé, a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. E hoje vamos falar sobre um destes tripé, a Sagrada Tradição, um dos pilares sobre os quais se assenta a fé da Igreja Católica é a Sagrada Tradição Apostólica. Esta tradição, chamada pela Igreja de sagrada, é tudo aquilo que ela recebeu dos apóstolos e que a eles foi confiado diretamente pelo próprio Jesus Cristo. Não se trata da tradição dos homens, mas somente daquilo que se refere à salvação das almas e que nos foi deixado pelo Senhor. Sabemos que o magistério da Igreja extrai todo o ensinamento que dá aos fiéis da revelação divina, que se compõe da tradição oral, que veio dos apóstolos, e da tradição escrita, a Bíblia. É sobre esta tradição escrita e oral, com igual importância nas duas formas, que o magistério assenta seus ensinamentos infalíveis. Portanto, a Igreja Católica não seguia apenas pela Bíblia, a revelação escrita, mas também pela revelação oral que chegou até nós. Sem esta última, nem mesmo a Bíblia existiria como a temos hoje, já que ela foi berçada, como diz Dom Estevão Bittencourt, e redigida pela Igreja. A transmissão do Evangelho, feita pelos apóstolos, fez-se de duas maneiras, oralmente e depois por escrito, cerca de 20 anos após a morte de Jesus. No ensino oral, os apóstolos transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 76. Ensina-nos a importantíssima Constituição Dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II, que, para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo o seu próprio encargo de magistério. Dei Verbo, parágrafo 7. Mas aí, meus amados irmãos, nós podemos nos perguntar, mas por que a Igreja Católica se baseia na tradição oral e não só na Sagrada Escritura, não só na Bíblia? Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, no finalzinho do Evangelho de São João, no parágrafo 21, no capítulo 21, no versículo 25, diz o seguinte:
Ora, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, creio que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seria preciso escrever. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui um evangelista dizendo exatamente isto que a Igreja Católica ensina, que todos os ensinamentos que Jesus lhes passou, pela via oral, porque Jesus não se preocupou em escrever, nem mesmo os apóstolos, nem todos eles escreveram os livros. Então, nós vemos aí que São João diz que se fossem escritos, nem o mundo inteiro caberia os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muitos desses ensinamentos ficou na tradição oral, no que foi falado, no que Jesus disse e ensinou aos apóstolos, e estes apóstolos transmitiram aos seus sucessores, os bispos. Vemos que os apóstolos deixaram como seus sucessores os bispos, para que estes transmitissem aos seus sucessores o depósito da fé que eles tinham recebido de Jesus. Sabemos que São Paulo instituiu muitos bispos, por exemplo, colocou Timóteo como bispo à frente da importante igreja de Éfeso, enviou Tito para a ilha de Chipre. É comovente a despedida que Paulo fez aos bispos de Éfeso quando em caminho para o cativeiro de Roma. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Sei que depois de minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que irão proferir doutrinas perversas, com o intento de arrebatarem após si os discípulos. Vigiai. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos de 28 a 31. Então, de quem São Paulo estava falando? Daqueles hereges que ensinaram heresia, né? Nós vimos o Ário e tantos outros, né, que introduziram heresias do seu mau entendimento, da sua má compreensão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles deturparam e acabaram no erro da heresia. Vemos nesta passagem a preocupação do apóstolo, recomendando aos bispos constituídos pelo Espírito Santo que cuidem e vigiem o rebanho de Deus, a fim de que os hereges não lhe façam mal. O mesmo tipo de recomendação Paulo faz a Timóteo e a Tito. Torno a lembrar-te a recomendação que te dei quando parti para a Macedônia. Devias permanecer em Éfeso para impedir que certas pessoas andassem a ensinar doutrinas extravagantes. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Recomenda esta doutrina aos irmãos e serás bom ministro de Jesus Cristo, alimentado com as palavras da fé e da sã doutrina que até agora seguiste com exatidão. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Toma por modelo os ensinamentos salutares que recebestes de mim sobre a fé e amor a Jesus Cristo. Guarda o precioso depósito pela virtude do Espírito Santo, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14. Seja firmemente apegado à doutrina da fé, tal qual foi ensinada, para poder exortar segundo a sã doutrina. Nos ensina a Dei Verbum que, assim, a pregação apostólica expressa de modo especial nos livros inspirados devia conservar-se sem interrupção,
até a consumação dos tempos. Por isso, os apóstolos transmitiram aquilo que eles próprios receberam. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 15, capítulo 15, versículo 3. Exortam os fiéis a manter as tradições que aprenderam, seja oralmente, seja por carta. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. E a combater pela fé, uma vez transmitida aos santos. Judas, capítulo 3. Quanto à tradição recebida dos apóstolos, ela compreende todas aquelas coisas que contribuem para santamente conduzir a vida e fazer crescer a fé do povo de Deus, e assim a Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que crê. Dei Verbo, parágrafo 8. Então, meus amados irmãos, nós vemos por meio aí de várias passagens bíblicas, tá, que tanto São Paulo como os apóstolos, né, São João vai dizer, a passagem que eu li, que nem todos os ensinamentos de Jesus foram escritos. São Paulo vai se preocupar com as vãs doutrinas que os hereges iriam introduzir no seio da igreja e vai exortar os bispos, os seus sucessores, a Timóteo, a Tito e os outros, a vigiar e orar sobre o rebanho, proteger a sã doutrina, os ensinamentos que eles receberam. Então, nós sabemos que antigamente era muito difícil encontrar alguém que escrevesse. Então, boa parte e grande parte dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, transmitido aos apóstolos e dos apóstolos aos seus discípulos, foram por via oral. E a Sagrada Escritura também nos atesta isso, que os ensinamentos foram transmitidos não só por escrito, mas também oralmente. O nosso catecismo explica assim: esta transmissão viva realizada no Espírito Santo é chamada de tradição, enquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela, através da tradição. A Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que crê. A tradição da qual aqui falamos é a que vem dos apóstolos e transmite o que estes receberam do ensinamento e dos exemplos de Jesus e o que receberam através do Espírito Santo. Com efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunha de um Novo Testamento escrito, e o próprio Novo Testamento atesta o processo da tradição viva. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 83. A Dei Verbo ensina que os ensinamentos dos santos padres do século I ao século VIII testemunham a presença vivificante desta tradição, cujas riquezas se transfundem na praxe e na vida da Igreja crente e orante. Dei Verbo, parágrafo 8. Embora a Igreja tenha ciência de que já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Dei Verbo, parágrafo 4. No entanto, o Catecismo nos assegura que, embora a revelação esteja terminada, não está explicada por completo. Caberá à fé cristã captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 66. E isso o Espírito Santo continua a fazer na Igreja através dos teólogos e do magistério oficial.
Aos teólogos cabe aprofundar os conhecimentos do mistério da fé, guiados pelos dogmas já revelados, mas somente ao magistério cabe definir as verdades da fé. A tradição e a Bíblia estão intimamente ligadas. Então, meus amados irmãos, nós vemos também no Evangelho, no Novo Testamento, mais precisamente no livro dos Apóstolos, quando São Pedro vai batizar Cornélio, ele tem uma visão em que se lhe apresenta vários animais que os judeus criam perfeitamente que eram impuros e que não podiam comer. E a visão vai mandar que ele coma, e ele vai dizer que não, que são animais impuros. E na visão apresenta-se 3 vezes, e por último diz que não chame ele de impuro aquilo que Deus torna puro, né? Falando justamente da pregação aos gentios. E nós sabemos que enquanto Jesus viveu, ele foi pregar prioritariamente para os judeus, para a conversão dos judeus, e não se transmitiu e nem foi pregar aos gentios. Isto coube a São Paulo, e não foi o próprio Jesus que mandou ele, mas que o revelou por meio da ação do Espírito Santo, na visão em que Paulo se converteu. Então, por aí nós já vemos e entendemos e compreendemos que nem tudo foi escrito, mas que foi revelado aos apóstolos, que foi ensinado pelo próprio Jesus, que eles aprenderam dos seus ensinamentos, das obras que ele fez, dos milagres, e estes transmitiram aos seus discípulos. Nós sabemos também que Marcos, evangelista, não foi discípulo de Jesus, mas sim de Pedro, e escreveu o evangelho das pregações que Pedro fazia e que ele ouvia, e depois vai apresentar a Pedro se está fielmente aquilo que foi pregado por ele via oral, e tantas outras provas que nós vemos nos escritos, nas Sagradas Escrituras, e também nos ensinamentos da Igreja Católica, e que procurou preservar e guardar todo o depósito da fé. A tradição oral que nos foi transmitida pelos apóstolos por meio dos seus discípulos, como por exemplo São Policarpo, que foi discípulo de São João e veio ser bispo em Esmirna, e tantos outros que foram diretamente. Nós sabemos que Lucas foi discípulo de São Paulo e escreveu o Evangelho segundo Lucas e também aos Atos dos Apóstolos. Então, meus amados irmãos, e nada disso está escrito na Bíblia. E a Bíblia, quem nos atesta a veracidade dos livros da Bíblia é justamente a Igreja, o magistério da Igreja e a sagrada tradição. E nós vamos ver justamente esse atestar pela Igreja da Sagrada Escritura na patrística de santos padres, aqueles que foram os discípulos dos apóstolos, aqueles primeiros discípulos que ouviram os ensinamentos dos apóstolos e transmitiram à Igreja. Tanto uma como a outra, a Sagrada Tradição, como a Sagrada Escritura, estão intimamente ligadas. Então, tanto uma como a outra tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo, presente na Igreja até o fim do mundo. Ensina-nos a Dei Verbum que a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura estão, portanto, estreitamente conexas e interpretadas. Ambas promanam da mesma fonte divina, formam, de certo modo,
um só todo e tendem para o mesmo fim. Com efeito, a Sagrada Escritura é a fala de Deus, enquanto é redigida sob a moção do Espírito Santo. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo, Senhor, e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito e da verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Resulta, assim, que não é através da Escritura apenas que a Igreja conserva sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado. Por isso, ambas, Escritura e tradição, devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Muitas são as passagens do Novo Testamento que revelam a importância da tradição oral. São Paulo diz a Timóteo: o que ouvistes de mim, em presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar ainda a outros. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 2. Note bem, o que ouvistes de mim é a transmissão oral do depósito da fé. Ou seja, é a tradição, meus amados irmãos, aquilo que foi transmitido via oral. Nós sabemos que muitos dos ensinamentos dos apóstolos foram transmitidos via oral e posteriormente foram escritos. Mas imagine aí você, meu amado irmão e ouvinte, se São Policarpo não tivesse compreendido o que São João ensinou, né, via oral, tivesse duvidado que não foi o que Jesus Cristo ensinou porque não estava escrito, então nós teríamos perdido um grande santo da nossa igreja, São Policarpo, né, e tantos outros. Nós vemos que a sucessão apostólica, já entrando num outro tripé, no Sagrado Magistério, né? Nós vemos quando Judas se matou, os apóstolos rezaram e imporam as mãos sobre Matias e este foi integrado aos discípulos, aos apóstolos. E nós vimos também que eles, quando pregavam e houve a discórdia entre a assistência entre as viúvas judias e as viúvas dos pagãos, eles mandaram que escolhessem homens cheios do Espírito Santo e de boa fama, e também ordenaram diáconos, Estevão e tantos outros, né? Estevão que vai ser posteriormente martirizado. Então, meus amados irmãos, é tempo de um pequeno intervalo e já já voltamos. Já retornamos, meus amados irmãos, deste nosso pequeno intervalo. E nós vimos aí, nesta primeira parte do nosso programa, tudo o que nos atesta a Sagrada Escritura sobre a tradição oral, sobre a Sagrada Tradição, e também que a Sagrada Tradição atesta sobre a veracidade dos escritos e pelo Sagrado Magistério da Igreja, ou seja, o tripé da nossa fé. Então vemos aí a própria Escritura atestando a existência da transmissão oral de geração a geração. Este depósito oral chegou até nós pela palavra oficial da Igreja e não pode ser desprezada. Jesus deixou claro a seus discípulos na noite da despedida que ele não lhes tinha ensinado tudo, mas que o Espírito Santo o faria ao longo do tempo. Muitas coisas tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o advogado, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. João, capítulo 16, versículo 12. Todo esse ensinamento que o Espírito Santo foi acrescentando à igreja
é o que foi formando a sua sagrada tradição. Era tão marcante a inspiração do Espírito Santo que, por exemplo, após o Concílio de Jerusalém, os apóstolos escreveram à igreja de Antioquia: com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Nós vemos isto em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28. Outras passagens mostram essa intimidade deles com o Espírito Santo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, Atos capítulo 4, versículo 8, porque combinastes para pôr à prova o Espírito Santo, o Espírito do Senhor. Atos 5, versículo 9. Diante do grande conselho dos judeus e do sumo sacerdote, deste fato nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo. Atos 5, versículo 32. Podemos, portanto, afirmar com toda certeza que tudo o que está na Bíblia é verdade, mas nem toda a verdade está na Bíblia. Parte da revelação foi oral e está na tradição, que por isso é sagrada e indispensável. Na segunda carta aos Tessalonicenses, vemos claramente a tradição oral. Não vos lembrais de que vos dizia estas coisas quando estava ainda convosco? Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos de que nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. O que ouvistes de mim em presença de muitas testemunhas, confia a homens que sejam capazes de ensinar ainda a outros. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Estas passagens se referem a uma transmissão de verdades por meio oral e não escrito. Como então desprezar o seu valor? Nem tudo o que Jesus ensinou e fez, e nem tudo o que os apóstolos ensinaram foi escrito. Naquele tempo era difícil escrever, não havia papel e caneta fácil como hoje. Usava-se pergaminhos, peles de carneiro, papiros, etc. Penas molhadas em tinta. Escrever era raridade. São João encerra o seu evangelho mostrando claramente isto. Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais ainda, que não se acham escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. João, capítulo 20, versículos 30 e seguintes. Mais adiante ele repete: há muitas outras coisas que Jesus fez e que, se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. João capítulo 21, versículo 25. Essas passagens deixam claro que os evangelistas e apóstolos só escreveram o essencial da mensagem de Cristo, para crerdes que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Vemos assim que a própria Bíblia nos encaminha para as fontes orais da palavra de Deus, isto é, a tradição oral que abençoa. Não podemos jamais nos esquecer de que a Igreja é anterior ao Novo Testamento e que foi ela que formou o cânon do Antigo Testamento como o temos hoje. Logo, sem a Igreja, a Bíblia se esfacela. O cristianismo já existia quando foi escrito o Novo Testamento. Os fiéis eram assíduos aos ensinamentos orais dos apóstolos. Atos 2, versículo 4. Portanto, é a Igreja que credencia a Bíblia.
Foi a Igreja que constituiu a Bíblia, como a temos, e não o contrário. Todo este ensinamento é reafirmado pelo último concílio, que diz na Dei Verbum. Assim, a pregação apostólica expressa de modo especial nos livros inspirados devia conservar-se sem interrupção até a consumação dos tempos. Por isso, os apóstolos transmitiram aquilo que eles próprios receberam, exortam os fiéis a manter as tradições que aprenderam, seja oralmente, seja por carta, e a combater pela fé, uma vez transmitida aos santos. Infelizmente, os reformadores protestantes, Lutero, Calvino, Melanchthon, etc., tomaram a Bíblia como a única fonte de fé, e pior ainda, entendida segundo o livre exame de cada crente, podendo interpretá-la segundo o seu parecer, guiado pelo Espírito Santo. Negaram a tradição oral, repudiaram o magistério, abandonaram a Igreja, esquecendo-se que ela é anterior à Bíblia, Novo Testamento. Foi uma grande traição a Jesus, à Igreja e ao Espírito Santo, que há 15 séculos, em 1500 anos, já conduzia a Igreja sem nunca abandoná-la. Na verdade, a Reforma Protestante foi o começo de toda esta lamentável situação que vivemos hoje, um mundo ateu, materialista, racionalista e hedonista, ofensivo a Deus e à Igreja. Como diz Dom Estevão Bittencourt, a Reforma Protestante, influenciada pelo Renascimento, deu a partida ao liberalismo e ao relativismo religioso que hoje assola o mundo todo e até a Igreja. Transcrevo aqui o que disse Dom Estevão Bittencourt no seu artigo Origem dos Vários Grupos Cristãos. Os reformadores deram início à destruição do grande patrimônio da fé e cultura dos séculos anteriores, que associavam entre si Deus, Jesus Cristo e a Igreja. A reforma do século XVI disse sim a Deus e a Cristo, e não à Igreja. Os iluministas racionalistas do século XVIII disseram sim a Deus e não a Cristo e à Igreja. Os ateus do século XIX disseram não também a Deus. Finalmente, os estruturalistas do século XX disseram não também ao homem, pois a morte de Deus vem a ser também a morte do homem. Negando a Igreja de Cristo, os reformadores aceitaram a fundação de numerosas igrejas e igrejinhas de líderes humanos, todas originadas do subjetivismo dos seus fundadores. Isto jamais foi da vontade do Senhor. A maneira subjetiva com que leem a Bíblia levou o protestantismo ao esfacelamento, especialmente da doutrina. Uns aceitam o batismo de crianças, outros não. Uns guardam o sábado como o dia santo, outros o domingo. Umas igrejas têm bispos, outras não. Umas aceitam o batismo só por imersão na água, outras aceitam-no apenas por infusão. As denominações mais recentes, Testemunhas de Jeová, Mórmon, Ciência Cristã, já não aceitam Jesus Cristo como Deus e homem, e nem aceitam a Santíssima Trindade. Os mórmons, por exemplo, chegam a ter uma Bíblia acima da Bíblia, e a confusão vai longe. Em relação a Jesus Cristo, há divergências profundas entre luteranos e reformados. Para muitos, o dogma da Santíssima Trindade é a base do cristianismo. Para outros, é uma pedra de escândalo e aberração politeísta, embora muitas vezes convivam juntos, achando que essas diferenças são insignificantes. Algumas denominações levam a sério a questão doutrinária, outras, como a
Union Church admitem todas as doutrinas. Resumindo, podemos dizer que não há um só ponto de acordo, nem mesmo a respeito da pessoa do próprio Jesus Cristo, que para uns é consubstancial ao Pai, mas para outros não. Se neste ponto é central do cristianismo a pessoa de Jesus Cristo, não há acordo no protestantismo, imagine no resto. O próprio Lutero, amargurado, foi obrigado a reconhecer em 1525, apenas 8 anos após o seu rompimento com a Igreja: há tantas seitas e crenças quantas cabeças. Um não terá nada a fazer com o batismo, outro nega o sacramento, um terceiro acredita que há outro mundo entre este e o último dia. Alguns ensinam que Cristo não é Deus, uns dizem isto, outros dizem aquilo. Não há rústico, por mais rude que seja, que se sonhar ou fantasiar alguma coisa, não deva ser o sussurro do Espírito Santo, e ele próprio um profeta. Martinho Lutero, na obra de John A. O'Brien, edição Vozes, 1959, página 32, para mostrar o quanto Lutero foi incoerente na defesa do livre exame da Bíblia. Cito o que diz O'Brien. Lutero começou declarando que a Bíblia podia ser interpretada por qualquer um, até mesmo pela humilde criada do moleiro, antes até por uma criança de 9 anos. Mais tarde, no entanto, quando os anabatistas, luiglicanos e outros contrariaram as suas vistas, a Bíblia tornou-se para ele um livro de heresias, muito obscuro e difícil de entender. O mesmo livro, página 32. Nos relata O'Brien que em Ingolstadt, em 1577, 31 anos após a morte de Lutero, em 1577, Cristóvão Rasper citava 200 interpretações diferentes das 4 palavras da consagração: isto é o meu corpo. Interpretações sustentadas pelos seguidores da Reforma. Que confusão! Então, meus amados irmãos, nós vemos aí que se nós abandonarmos os ensinamentos que nos foram transmitidos por meio dos apóstolos, cairemos no erro e na heresia. Vemos tudo isto acontecer ao longo dos séculos, quando alguns acham que têm o direito de livre interpretação. Quanto mais se multiplicaram as heresias, quanto mais os homens tentaram interpretar a Sagrada Escritura sozinha, sem o Sagrado Magistério, à luz da tradição oral que nos foi transmitida, à luz do Espírito Santo. Então, um dos grandes padres da Igreja do século II foi Santo Irineu, 202, discípulo de São Policarpo, de 156, grande bispo e mártir de Esmirna, que por sua vez foi discípulo de São João Evangelista. Portanto, Santo Irineu é herdeiro direto dos apóstolos e nos dá muitos testemunhos da importância da tradição que recebeu deles. Vamos ver algo que ele escreveu na sua grande obra Carta aos Hereges, sendo nossas provas de tal monta. Não é preciso ir procurar a lures a verdade, tão fácil de se aurir na igreja, pois os apóstolos, como num rico celeiro, aí depuseram a verdade em sua plenitude, a fim de que todo o que desejar possa tirar dela a bebida da vida. Pois bem,
Se ainda que apenas uma questão de detalhe provocasse discussão, não se haveria de renovar as igrejas mais antigas, aquelas onde viveram os apóstolos, para se esclarecer a questão? E se os apóstolos não tivessem deixado quaisquer escrituras, não se haveria de seguir a ordem da tradição que eles legaram aos mesmos aos quais confiaram as igrejas? Assim, todos os que desejam a verdade podem perceber em qualquer igreja a tradição dos apóstolos manifestada no mundo inteiro, e nós podemos enumerar os que os apóstolos instituíram como bispos nas igrejas, bem como suas sucessões até nossos dias. A pregação da igreja apresenta por todos os lados firme solidez, perseverando idêntica e beneficiando-se, como podemos mostrar com o testemunho dos profetas, apóstolos e seus discípulos, testemunho este que engloba o começo, o meio e o fim, isto é, a totalidade da economia de Deus e de sua operação infalivelmente ordenada à salvação do homem, fundamento de nossa fé. Eis porque esta fé que recebemos da Igreja, guardamos com cuidado com um depósito de grande valor, encerrado em vaso excelente e que, sob a ação do Espírito de Deus, se renova e faz renovar o próprio vaso que a contém, pois como fora entregue o divino sopro ao barro modelado, foi confiado à Igreja o dom de Deus, a fim de que todos os seus membros pudessem dele participar e ser por ele vivificados. Então, meus amados irmãos, são muitos os ensinamentos da sagrada tradição que nós recebemos dos apóstolos por meio dos discípulos dos apóstolos, São Policarpo de Esmirna, Santo Irineu, que foi discípulo de São Policarpo, e tantos outros, que nós vemos na patrística os seus ensinamentos, aqueles ensinamentos transmitidos pelos apóstolos por meio do Espírito Santo, que receberam de Jesus Cristo nos anos em que conviveram e que viveram com Jesus e viram e ouviram tudo o que ele ensinou por meio das suas obras e das suas palavras. Então, esta é a sagrada tradição, os ensinamentos que recebemos por meio dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Estes ensinamentos que são conservados pela Igreja e na Igreja. Então, meus amados irmãos, hoje, sábado, dia consagrado a Nossa Senhora, Nossa Mãe do Céu, sábado 10, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então,
Meus amados irmãos, nós vemos aí estas palavras do Santo Evangelho, em que Jesus vai nos chamar a atenção para o orgulho, o orgulho dos mestres da lei, dos fariseus, que gostavam de chamar a atenção com roupas distintas, de sentar nos primeiros lugares, de serem honrados pelos homens. E também desta outra parte que Jesus vai falar da viúva que faz depósito na sua oferta, 2 pequenas moedas, tudo o que tinha para viver. Então nós vemos aí a humildade da viúva, a simplicidade, a doação de tudo que era material que era possível para que ela sobrevivesse naquele dia. Então, a entrega total, o abandono total a Deus, a humildade, são valores que Jesus nos ensina, que a igreja nos transmite por meio dos seus ensinamentos, que traz da Sagrada Tradição e da Sagrada Escritura, meus amados irmãos. Que nós possamos ter a humildade desta viúva, a entrega de toda a nossa vida, de tudo o que recebemos de Deus. A doação completa do nosso ser, ou seja, tudo o que fizermos, todas as nossas ações voltadas para glorificar o nosso Deus. Esse Deus que nos deu tudo, nos deu o seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar, morrendo na cruz por nós. Nos deu o Espírito Santo, nos deu a igreja, nos deu os grandes santos, nos deu a nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria. Que nós possamos ter essa certeza, meus amados irmãos, que a Sagrada Tradição é o ensinamento de Jesus Cristo que não foi escrito, que não pôde ser escrito. Que o que foi escrito, a Sagrada Escritura, foi simplesmente o essencial para que nós pudéssemos crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Que Ele é o nosso único mediador de salvação a Deus. Então, que nós possamos rezar esta Ave Maria, pedindo a graça do Espírito Santo, por intercessão de nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, pela Igreja, pelo Papa Francisco, pelos bispos do mundo inteiro, pelo nosso bispo, Dom Geraldo, pelos sacerdotes, pelas vocações, pelos padres do mundo inteiro, os presbíteros, pelo nosso pároco, Padre José Evanilson, e você, meu amado irmão e ouvinte, possa citar o seu bispo, o seu pároco. Rezemos esta Ave Maria, oração que foi constituída em parte pelo próprio Deus, por meio do arcanjo Gabriel, Anunciação, onde ali começa a nossa salvação, o projeto de salvação da humanidade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Bom, meu querido ouvinte, estamos finalizando o programa de hoje. Eu deixo aqui meu sincero agradecimento. Eu espero que você tenha gostado e tenha aprendido mais sobre a nossa igreja. Ligue para nós no 088 981 71 4271 e você pode aqui deixar as suas sugestões de tema para o próximo programa, porque o programa Conhecendo a Igreja é feito com você e para você. Não esquecemos que amanhã é domingo, dia do Senhor. Convido você a participar das missas transmitidas pela Rádio JC Iguaçucê e você pode também estar indo aí em alguma igreja próxima à sua casa. Não vamos deixar de participar das missas, né? Que possamos deixar que a nossa confiança em Deus transforme nossa vida. É só você acreditar verdadeiramente e Ele entrará em seu coração e fará uma grande transformação. Continue ligadinho na programação.
Tá chegando aí a hora da misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Finalizemos então dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei com que eu vos ame cada vez mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um forte abraço e no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.